Olá para você que nos acompanha na TV Imago. Meu nome é Aparecida Favoreto, sou doutora em Educação, professora da UniOeste, do Colegiado de Pedagogia e do mestrado em Educação. Aqui eu vou ter uma conversa com Giovanni Pinheiro, que acabou de defender sua dissertação no mestrado da Educação, a qual eu tive o prazer de ser orientadora. Bom, Giovanni, o teu projeto de pesquisa era Projeto Minerva, rádio educativo no contexto da ditadura militar. Para nós iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria que você me dissesse por que você escolheu exatamente essa temática, rádio educativa. Bom, primeiro olá a todos. O rádio para mim é fascinante, porque é, em primeiro lugar, a minha primeira profissão, né, com a qual eu comecei. E eu comecei a perceber alguma coisa interessante no rádio, que é aquele contato com o ouvinte, que até hoje ainda existe, que é uma coisa fascinante, no sentido de você ter um companheiro ali, não só um companheiro, para muitas pessoas também um veículo de aprendizado. Eu, por exemplo, aprendi muita coisa pelo rádio. Quando eu ouvia uma música que falava de uma letra, eu procurava saber que letra era sobre o quê, sobre qual livro que foi baseado. Aprendi muita coisa sobre os direitos civis, como a música de uma banda do YouTube, por exemplo. Ou seja, é um aprendizado informal e indireto. Então isso para mim foi o primeiro motivo. Sendo dessa minha profissão de rádio, eu resolvi buscar um pouco mais. E também por ser professor, eu vi ali uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais os materiais que estão à nossa disposição para conseguirmos fazer uso para a educação. Então foi quase natural, professora, o fato de eu escolher o rádio e a educação, porque ambos já faziam parte da minha vida, então é quase como se eu não tivesse escolhido. Já estava ali para que eu simplesmente tivesse que dar conta do recado. Hoje, você, pelo que eu entendo, o rádio você vê como um veículo de educação e a qual está contribuindo com conhecimento o tempo todo, sem que as pessoas percebam. Entretanto, você escolheu o Projeto Minerva. Sabemos que o Projeto Minerva nem mais existe na atualidade. Ele deixou de existir lá por volta de 1985, se não me engano. Por que Projeto Minerva? Bem, como a professora falou, o Projeto Minerva, a escolha dele não foi pelo seu sucesso, muito pelo contrário, ele não teve o sucesso esperado nem de longe. Mas todo o processo de busca por uma maneira de transmitir educação pelo rádio, já em si é fascinante para a história da educação. Saber como isso foi feito a cabo, principalmente nessa época da ditadura militar, é compreender um pouquinho mais da história do seu próprio país também. É compreender também por que ele não deu certo. É compreender o que daria certo hoje se fizéssemos algo parecido. Então a compreensão disso é muito grande se você procura saber, principalmente o contexto histórico do qual procurei, né, ver nesse trabalho. E também pelo lado emocional também, não é? O lado de saber que outras pessoas antes de mim, no rádio, fizeram coisas das quais eu não sei se hoje seriam possíveis. Imagine você, por exemplo, ensinar matemática pelo rádio, como era o Projeto Minerva. Então foi fascinante a escolha do Projeto Minerva em si pelo seu contexto histórico. Bom, você situou algo que eu gosto de falar muito, né, que é relacionar o objeto ao contexto histórico. Né? Eu gostaria, assim, a gente dialogar de forma que as pessoas compreendam qual que é a tua pesquisa, que você dissesse, assim, exatamente quando você se debruçou sobre o Projeto Minerva, o que você queria pesquisar, levantar ali naquele Projeto Minerva? Bom, tivemos que dar conta, primeiramente, de um contexto histórico, socio-histórico da época. Como a professora falou, está intrinsecamente conectado, não tem como passar por cima disso. Então tivemos que dar conta disso primeiramente. Nos debruçamos sobre o contexto histórico no qual o Projeto Minerva foi criado e elaborado. Ou seja, na época que ele foi lançado, em plena ditadura militar, né? No começo dos anos 70. Mas também tínhamos que dar conta, assim como fizemos um trabalho, do histórico do rádio. E o histórico do rádio, desde a sua criação, sempre flertou com a educação. Então a educação sempre esteve presente, sempre foi
um meio de divulgação da educação. Então, é óbvio que teremos que citar isso. Foi também outra parte do trabalho da qual fizemos. E, enfim, nos debruçamos finalmente nos projetos, no projeto Minerva em si, principalmente na sua documentação existente que fala da sua concepção, dos seus objetivos, e tentamos encontrar ali a ideologia que se fazia presente na época em que o projeto foi criado também. Para além da questão ideológica política, você acha que o projeto Minerva ele buscava atender alguma questão relativa à economia da época, né, quando se falava muito em desenvolvimentismo nacional do Brasil? Exatamente, professora, na época, o propalado milagre econômico, que os militares gostavam muito de vender, né, essa ideia, fazia com que muitas multinacionais estivessem presentes no país. E para isso, a mão de obra especializada era essencial. Vivíamos uma época de analfabetismo gritante, era um número muito expressivo. E isso, obviamente, fazia com que alguns projetos, como o do Mobral, por exemplo, tentassem reverter um pouquinho esses números. Óbvio que essa parte do desenvolvimento das empresas teve uma função muito forte na criação do projeto Minerva, onde tentava se construir essa mão de obra mais especializada. Você disse no início da nossa conversa que o projeto Minerva não deu certo, né? Que ele apresentou ele se propôs a determinados desafios a qual ele não conseguiu atingir. Por que você acha que esse projeto ele não conseguiu atingir o que ele se propôs a fazer? Tivemos vários fatores envolvidos aí, mas principalmente o fato de um país continental, o nosso país tão grande, onde todo o seu conteúdo era feito apenas em um lugar, que era no Rio de Janeiro, né? Depois enviado por via satélite e por fitas magnéticas, o fato de instrutores não estarem bem preparados também e não muito bem remunerados, o fato de termos também, nessa época, um não acompanhamento direto com os estudantes. Há uma série de fatores que, na verdade, professora, daria até mais um bate-papo aqui, do qual gostaria muito de voltar, se possível o convite, para a gente conversar mais sobre isso. Será um prazer tê-lo de volta. Eu que li seu trabalho, sei perfeitamente que tem muitas outras questões que você não tocou, que poderiam ser melhores exploradas, que a gente pode trazer você novamente aqui, espero que você aceite esse convite, da gente continuar conversando sobre o seu projeto de pesquisa e, quem sabe, de outras temáticas. Mas tem uma pergunta, Giovanni, que eu gosto de fazer muito para os meus orientantes, né? Como resultado da pesquisa, não só como resultado, a que conclusão você chegou com todo esse debate, mas eu gostaria que você me dissesse essa pesquisa para o Giovanni, né, que é professor e que é comunicador do rádio. Para que ela contribuiu para a sua vida? Primeiro por algo que parecia não estar relacionado, mas hoje sei que está, que é o fato que hoje eu me encontro orientando também alunos. Então isso para mim foi um veículo de aprendizado, da qual, por meio das suas observações, eu consegui também perceber como a estrutura no texto é importante. Isso é o primeiro de tudo. Mas da parte profissional, a responsabilidade de estar em um programa de rádio me faz agora pensar duas vezes no que eu estou falando, com quem eu estou falando. Claro que eu sempre tive isso, mas agora a coisa parece ser mais profunda. O entendimento do alcance que o rádio ainda tem. Estamos em 2016, estamos falando de algo dos anos 70, mas o rádio ainda tem essa força poderosíssima. E na parte educacional, me faz pensar num paralelo, traçando um paralelo com a educação à distância hoje. Como as coisas avançaram nesse sentido, porque a gente tem hoje toda uma nova gama de possibilidades que não havia nos anos 70. O uso da imagem, o uso da internet, o uso de novas tecnologias. Fico pensando, e se o projeto Minerva fosse hoje, seria diferente com essas novas tecnologias? Ele teria dado certo? Então é algo a se pensar, quem sabe, para uma pesquisa no futuro. Com certeza você levantou aspectos aí para a gente continuar pesquisando, principalmente com o veículo comunicação,
que está tão presente na nossa sociedade e desenvolve tão rápido a ponto de aproximar as distâncias, né? Mas eu acho que por hora nós encerramos nossa conversa, mas eu compreendo que outras temáticas ficaram para a gente desenvolver, que eu lembro da tua pesquisa e espero contar com você novamente aqui. E já agradeço por você ter contribuído, vindo aqui falar sobre a sua pesquisa. Obrigado pelo convite.